Kuroro Beasts tem tudo para ser o grande primeiro jogo blockchain de 2025 e você não pode ficar de fora desse airdrop. Salve antanados, tudo belezinha? Por aqui tá tudo bem e como sempre eu adoro esses vídeos de grandes novos projetos. Eu confesso que Kuroro Beasts foi um daqueles que chegou devagarzinho e eu nem dei tanta atenção. E agora se mostrou um grande projeto, pegando os holofotes de tudo que é lado. Se você ainda tá por fora desse projeto, fica tranquilo, porque hoje eu vou te fazer a apresentação de tudo que tá rolando. E pode ficar feliz, se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, saiba que tá tudo fresquinho e ainda é um ótimo timing para começar. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like aqui nesse vídeo, considere ser um inscrito do canal e vir participar com a gente no nosso grupo do WhatsApp. Afinal, vai ser através dele que a gente vai tirar todas as dúvidas que surgirem ao longo do projeto. Sem mais enrolação, bora para a tela do PC. Bom, então, brevemente, vamos dar uma olhadinha aqui no site primeiro para que todos possam se familiarizar aí com o projeto. Porque Kuroro Beasts não é apenas uma ID, e sim um ecossistema onde a gente vai ter vários jogos ramificando. E isso é muito interessante, principalmente por conta do sistema de blockchain e NFTs. Desde 2021 a gente sonha aí com projetos que vão ser integrados e a gente pode usar o mesmo NFT em vários tipos de jogos. Axie Infinity é o melhor exemplo que já faz esse tipo. E talvez Kuroro Beasts também vai seguir esse caminho. Como vocês podem ver, Kuroro Wilds já está aqui com o botãozinho de play, mas observem aqui que existem outros jogos, né? Lá no Telegram, um tempo atrás, todo mundo ficou sabendo do Kuroro Hunt. Porém, eu confesso que eu não joguei por conta daquele mar de jogos que saíam no Telegram todo o tempo. O que é uma pena, talvez hoje, para esse airdrop, eu estivesse melhor posicionado. Além disso, outro destaque fica por conta do Kuroro Beast Browns, que esse é mais focado em PVP. Já Kuroro Wilds é um RPG, né? E eu confesso que me atrai bem mais do que propriamente apenas um sistema de PVP. Falando um pouco sobre o token do jogo, a gente tem aqui o Kuro, né? Que vai ter um supply de 1 bi. Atualmente, para os airdrops, foi separado aí 70 milhões de tokens. O ponto positivo é que ele ainda não foi listado. Nada melhor, afinal, quanto mais cedo a gente chega no projeto, melhores as possibilidades de rentabilizar alguma coisa. O mais legal é que para jogar esse airdrop, eles já frisam aqui que é 100% gratuito. Não existe nenhuma exigência para você participar. Além disso, dá para considerar também que o aspecto de NFTs já tem uma estrutura dentro do projeto. Isso porque já existem, né, os Origin Beasts, os Beasts e até essas badges aqui. Se a gente consultar, a gente consegue acessar aqui a Treasure Market, onde a gente consegue ver, né, que eles já estão sendo negociados, ó. Por exemplo, esses aqui, que são os bichos normais, tem um preço médio aqui de 12 dólares. Mas é claro que a gente está falando dos bichos mais comuns. Um épico aqui, por exemplo, já está com floor price de 43 dólares. E os míticos, a gente já está falando aqui de 300 doleta. E quando a gente chega aqui nos Origin Beasts, aí, meu amigo, a brincadeira já fica bem mais chamativa. Porque os mais simples, né, o floor já tá em 343. E quando a gente puxa aqui, por exemplo, ó, pelos épicos, aí a brincadeira já começa em cima das 800 doletas. Eu não sei por quanto foi vendido originalmente esses NFTs, né, mas é aquela velha história. Quem pegou primeiro pode aí tá conseguindo fazer um bom lucro. Agora sim, vamos ao que interessa. Estamos no primeiro dia do evento que foi startado aqui, né? E a gente vai entender toda a dinâmica do que acontece quando clicamos no play. Aqui, meus amigos, que todo o sistema de airdrop vai acontecer. É nessa primeira página aqui que a magia acontece, né? A gente vai ter acesso aqui às 4 missões que estão disponíveis, né? Sendo que você tem que concluir uma para liberar a outra e aí por diante. Nós temos aqui a Floresta Antiga, que só é liberada depois que você conclui as 4 missões.
e também o laboratório, que é justamente onde a gente vai chocar os nossos Kuroro. Ainda aqui nessa página a gente consegue ver um detalhezinho das quests, isso porque elas são fundamentais no airdrop. Será necessário você se dedicar diariamente ao projeto. Isso porque quando a gente acessa as quests aqui, vocês podem ver que nós temos as Daily Quests, ou seja, missões que renovam a cada dia, e as quests gerais do projeto, que vão se desenrolando ao você ir progredindo dentro do game. As recompensas aqui estão todas voltadas nesses tickets aqui, os vermelhos e também os dourados. Tickets que quando a gente acessa aqui essa aba, a gente consegue entender qual a sua importância. É com eles que a gente vai conseguir os principais itens aqui para se desenvolver dentro do jogo e também participar do airdrop. Os tickets vermelhos, chamados de regulares, serão aqueles que todos os jogadores poderão receber ao longo desse airdrop. Já os tickets amarelos são voltados ao plano VIP, no qual será sim necessário você comprar um passe de temporada, digamos assim, que tem um valor de $40. Mas caso você tenha feito a pré-inscrição, o que totalizou, se eu não me engano, 2 milhões de inscrições, você vai conseguir um desconto e vai conseguir adquirir esse passe por $25. Lembrando que esse projeto está dentro da rede Ronin, então caso você queira adquirir o passe, você vai ter que fazer os trâmites usando o Token ROM. Quando a gente vem aqui em inventário, eu já consigo mostrar alguns itens aqui para vocês que eu consegui summonando esses tickets. Por exemplo aqui, o mais simples, né? O tesouro do ovo de bronze. Cada unidade que eu conseguir desse carinha aqui já me dá um pouco mais de alocação dentro do airdrop. Então digamos assim que ele valha 1 ponto numa tabela de airdrop. Já o ovo silver, ele é um pouco mais raro, né? E com certeza vai me dar mais pontos de alocação para que eu consiga uma fatia maior do airdrop. Existe a possibilidade de você conseguir diretamente também o token Kuro. Aqui não tem necessidade de pontuação, já é garantido uma quantidade, eles não definem quanto, né? Talvez seja 1, mas ele é de raridade mítica, né? Então isso aqui já é bem considerado. Eu também tive a sorte de conseguir aqui um ticket valendo ROM, né? Então eu vou já garantir aqui um token ROM, como eu paguei mais ou menos 25 tokens, já tiro 1 da reta aí do meu ROI. E também é possível conseguir com esses tickets, né, alguns equipamentos que a gente vai usar lá dentro do jogo para conseguir desenvolver ainda melhor a gameplay. Vale pontuar então que esse evento que eu mostrei aqui vai ter um total de distribuição de 10 milhões de Kuro. Daqueles 70 milhões que eles separaram lá, 10 milhões vão ser para esse evento. As quests não são a única maneira de se conseguir tickets dentro do projeto. Existe também aqui a área de link de referência, né? Aqui naturalmente sempre rola aquela divisão. Tem gente que entende a importância dos links de referência para os criadores de conteúdo e tem outras pessoas que simplesmente ignoram isso. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vocês sabem o quão trabalhoso é desenvolver conteúdo na internet hoje, então caso você ainda não esteja no projeto, mas quer me apoiar, quer me ajudar aqui, fica à vontade para usar o meu link de referência e me ajudar a conseguir uns ticketzinhos extras aqui dentro do evento. A dinâmica aqui é que a cada 10 tickets que uma pessoa que eu convidei consiga dentro do jogo, eu ganho um ticket vermelho adicional. Então se for parar para pensar, não é nada discrepante, né? Não vai ser os tickets VIPs e tudo mais. Vão ser os tickets vermelhos que são mais simples. E também existe uma limitação aqui de 10 tickets. Então não vai ser aquela história de que criador de conteúdo vai estar lá em cima no topo da tabela. E é claro, muito obrigado aí às 4 pessoas que já me apoiaram aí. Falando um pouco de gameplay agora, eu vou confessar para vocês que tá bem divertido. Atualmente ele tem a limitação de só rodar em navegador. E mesmo que você tente emular pelo celular, ele tem tantos comandos que vai ficar um pouco difícil, mas a gente sabe que brasileiro não descansa nunca, né? Então, caso você queira tentar pelo celular, já deixa aqui nos comentários como é que tá sendo a tua experiência. Sempre que a gente acessa uma das 4 missões aqui, a gente pode conferir, né, todos os objetivos. E sem sombra de dúvidas, é extremamente importante que você faça
todas as missões. Isso porque cada objetivo aqui dentro vai te dar uma recompensa, incluindo os tickets e também os baús de tesouro, né? Os ovos de tesouro que vão te dar a locação no airdrop. Dentro de cada fase aqui existem alguns segredinhos, mas fica tranquilo que eu vou fazer uma série de vídeos aqui te mostrando o passo a passo, um tutorial de o que fazer em cada missão. Infelizmente, os servidores ainda estão meio conturbados e não é sempre que eu consigo entrar numa partida. Como eu consegui concluir algumas das missões, eu posso dar mais exemplos aqui para vocês. Usar o ticket vermelho aqui é uma delas, né? Então eu vou dar o spin aqui, o Kuroro come o ticket e vamos ver o que eu vou ganhar agora. Mais um acessório, cara. Eu ganhei também um ovo raro aqui, né? Que já vai dar uma moralzinha aí pro meu airdrop. E aqui no laboratório, ó, eu ganhei mais um ovo raro. Ele leva 6 horas para incubar, então já vou colocar aqui, né? E vamos conferir o que vai vir nesses dois. Consegui aqui uma corujinha rara. Show de bola. Dá pra ver aqui que ela é do elemento de vento, né? E agora vamos abrir esse outro aqui, javalizinho, rapaz. Esse aqui é do elemento core de combate. Se eu vir agora aqui nas quests, ó, olha que legal, cara. Por chocar aqueles dois ovos, eu já ganhei aqui mais 2 tickets. E como eu tenho VIP, eu também consegui aqui mais 2 tickets dourados. Então vamos lá, já vamos botar esses tickets pra jogo. Vou começar com simples aqui. Vai que eu consigo mais um ovinho aqui pra chocar, né? Eu não sei o que é melhor, né? Se é o ovo pra te estar usando no jogo. Ó, beleza, mais um gold. Vou lá, comeu mais um. E aí, beleza, esse aqui eu vou poder chocar lá. Já vou aqui rapidão colocar ele porque leva 4 horas, né? Tá aí, mais 2 para incubar. Agora vamos botar os tickets para jogo, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Já botei o primeiro. Show de bola, cara. Esse aqui provavelmente é o ovo mais raro aqui para alocação no airdrop. E temos mais um aqui. Aê, mais um ROM, rapaz. Já tirei 2 ROM do meu custo do VIP, cara. Então, tá se criando aqui. Se a gente der uma olhada aqui ao longo das missões que vão ter, sem contar as diárias, né? Ainda tem 22 tickets dourados aqui pra gente resgatar. Claro que a gente vai ter que depender um pouco de sorte também, porque muitos desses tickets, eles estão ligados aos ovos que são chocados, né? Tem que conseguir um de fogo, um de água, um de terra, né? Conseguir 30 aqui no total. Então, cara, não dá pra falhar nenhum dia aqui, tem que realmente fazer todas as missões. Tá aí, galera, agora que vocês estão por dentro de todos os detalhes desse projeto, me fala, como é que ficou seu hype? Será que ele realmente vai ser o grande primeiro projeto de 2025? Eu confesso que tem muita gente empolgada, principalmente por conta do gameplay desse jogo. Então vem comigo, vamos acompanhar de perto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!